Tá, já tá gravando. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo. E aí eu vou fazer a leitura aqui do livro Seara dos Médiuns. Não sei se vocês conhecem, mas é um livrinho assim, de mensagens para o trabalhador espírita. O nome da mensagem é Obsessão. Alguém, certa feita, indagou de grande filósofo como classificaria o sábio e o ignorante. E o filósofo respondeu, afirmando que considerava um e outro como sendo o médico e o doente. No entanto, acrescentamos nós, entre o médico e o doente existe o remédio. Se o enfermo guarda a receita no bolso e foge à instrução indicada, não adianta esforço do clínico ou do cirurgião que despende estudo e tempo para servir. Que a obsessão é moléstia da alma, não há negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerme à influência aviltante, como a planta sem defesa. Se deixa invadir pela praga destruidora e surgem os dolorosos enigmas orgânicos que, muitas vezes, culminam com a morte. Dispomos, contudo, na doutrina espírita, à luz dos ensinamentos de Cristo, de verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor do obsidiado como um agente químico ou a intervenção operatória suprime a enfermidade no enfermo, desde que os interessados se submetam aos dispositivos do tratamento. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende da tua própria renovação. Ouvirás preleções nobres, situando-te os rumos. Recolherás daqui e dali conselhos justos e precisos. Encontrarás, em suma, nos princípios espíritas, apontamento certo e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto, em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, não adianta. Então, devemos estudar, meditar e exercitar os ensinamentos evangélicos que a gente recebe, né, gente? Não os ensinamentos evangélicos, mas também os ensinamentos espíritas. Só essa vivência evangélica que nos ajuda, né, a lidar com os desajustes espirituais, as provações da vida que a gente vai passar, né? Cadê nossa Silvia Real Oficial? Ela disse que ia fazer a prece inicial. Fica à vontade, viu, Silvia? Tô aqui. Maravilhosa. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Vamos nos unir em prece, serenando nossas mentes, elevando nossos pensamentos. Amado Pai, amado Filho, em vossos nomes nos unimos em amor, fé e gratidão. Gratidão pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, encarnados, em mais um estudo. Gratidão a todos aqui presentes, gratidão aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos menores e a todos que não puderam estar aqui, nosso carinho, nossas vibrações. A todos os nossos mentores, aos mentores do grupo, a toda a espiritualidade amiga que de algum modo se une a nós em vibrações, em amor, em auxílio.
Pedimos aqui a luz dos ensinamentos hoje, aqui emanados, alcancem a todos os nossos irmãos, a todas as situações que neste momento necessitam do Cristo. Que Cristo ilumine nosso caminhar, sustentando-nos, fortalecendo nossa fé. Em especial a nossa gratidão aos nossos facilitadores, que gentilmente, em amor, nos conduzem à evolução, ao aprendizado e a sermos pessoas melhores. Gratidão. E assim pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Amém. Então, obrigada, Silvia. Rolou um ciúminho aqui da Graça, eu não sabia que Graça sentia ciúme. Dizendo, não baba minha Silvia, eu tenho ciúme. Eu digo, eu divido minha tia, a gente tem que dividir a Silvia também, né? Então, vocês que lutam. Então, pessoal, vamos então iniciar, né, nossa noite de hoje, dando continuidade ao capítulo dos demônios, né, que é o capítulo 10º. A gente já... é, isso aqui tá errado, gente, era para eu ter tirado, deixa eu tirar isso. Tá, a gente parou na última quinta-feira, trazendo a discussão sobre a contradição, né, em que Kardec encontrou nessa carta pastoral desse arcebispo, em que ele fala, que onde Kardec ele fala que foi a melhor explicação do ponto de vista católico, né, o melhor texto que ele tinha encontrado sobre a temática, né, dos demônios, seria justamente esse. Então a gente parou exatamente aqui, né, sobre a análise desse texto que ele traz na obra O Céu e o Inferno, que a gente não vai ler, mas a gente vai pontuar o que Kardec trouxe de mais importante, tá? Lembrando que a todo momento vocês podem levantar a mão, abrir o microfone, todas essas coisas, né? Vamos lá. Se eu não me engano, a gente falou até essa questão, né, do item 6, em que Kardec fala que quando esse, esse arcebispo, ele traz no seu texto em que os anjos, antes de serem demônios, eles foram anjos dotados de perfeição, que por um momento de inveja, porque segundo ele, a teoria dos anjos decaídos veio devido ao fato dessa comunidade de anjos não aceitarem o Cristo como Filho de Deus, né? Ao descer aqui à Terra, a fim de salvar a humanidade. Então, houve uma rebeliãozinha que culminou na expulsão desses anjos, né? E, então, a partir desse momento, eles não eram mais anjos, mas sim demônios. E aí deu origem ao Satã, que seria o Lúcifer, né? E todos os seus comparsas que agem por intermédio dele, né? Em nome dele, nos seduzindo, nos atraindo, nos conduzindo a um mau caminho. E, então, essa seria a teoria católica dos demônios, né? E por que que os demônios existem. Uma da parte que a gente conversou bastante, né, que Kardec traz para a gente, nesse item 6, é justamente a falta de oportunidade de arrependimento e reparação dos anjos decaídos, que a partir do momento que eles caem, né, que eles decaem, que eles deixam de ser anjos, eles se tornam dedicados ao mal. E eles não, segundo o texto do serviço, eles não apresentam nenhum tipo de remorso. Se a pessoa ela não sente remorso, ela não se arrepende. E se ela não se arrepende, ela não tem via de reparação. É como uma pessoa que a gente que diz que é muito endurecida, né? É muito orgulhosa e diz assim, ai, fulano, ele tem um coração de pedra, ele nunca se arrependerá, né? E a gente estuda no Espiritismo que, na verdade, não é isso.
O arrependimento dessas pessoas, elas podem tardar, mas o arrependimento virá no momento em que essa pessoa estiver aberta a isso, né? E se eu me arrependo, eu quero uma via de reparação. E aí vem a reencarnação, né? Mas para essas criaturas, os demônios, os anjos decaídos, não tem essa via, porque eles não se arrependem e eles não se arrependem por eles não possuírem remorso. E daí, olha só, né? Uma contradição em relação a isso. Porque de anjos pertencentes a uma categoria muito elevada, é um retrocesso gigante, né? Que essa comunidade passa. Então, a gente parou exatamente nesse ponto. A falta de oportunidade de arrependimento e reparação aos anjos decaídos. Que, segundo Kardec, seria mais uma contradição à bondade e à misericórdia de Deus. E lembrando, né, gente, de como Jesus nos apresenta Deus, melhor definição, segundo Kardec, Deus é único, eterno, imutável, material, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em suas perfeições. Então, se Deus cria uma criatura que é falível e a destina eternamente ao mal, extremamente orgulhoso, sem nenhum sinal de arrependimento, e se não se arrepende, não tem vida de reparação, como é que Deus pode ser inteligente, né? Como é que pode ser todo-poderoso? Como é que pode ser soberanamente justo e bom? Então, Deus estaria falhando em algum desses atributos, e se ele falha, ele não é Deus, ele não é perfeito. Então, sempre a gente tem que, quando a gente entrar com essas teorias, a gente sempre tem que dizer, mas peraí, será que eu estou ferindo algum atributo da divindade? Se eu estiver ferindo, então a teoria ela é falha, visto que Deus é perfeito. Vamos lá. Eu não sei se a gente chegou a analisar esse item 7. Se já tiver analisado, vocês, por favor, me sinalizem aí, tá? O item 7 diz que somente uma parte dos demônios está no inferno, pois a outra é em liberdade. Então, olha só que louco, né? Uma parte dos demônios está circunscrita ao inferno. E esse inferno, como a Graça bem trouxe, né, quando ela conduziu o inferno, estaria nas entranhas da Terra, né, no centro da Terra. Mas outra parte não, ela está aí por aí solta, solta para ir, vir, para onde quiser, né? Ou seja, pode praticar uma má vontade, pode seduzir quem ela quiser. Então, a Kardec traz a reflexão, dizendo assim, por que há essa diferença, né? Por que alguns demônios estão circunscritos ao inferno, enquanto outros estão por aí querendo fazer o que quiser? Será que uns são piores do que o outro, são mais culpados do que os outros? Bem assim, né? Então, ele traz assim, que não há uma explicação racional diante isso. Em seguida, fomos até o 6, né? Tá, beleza. Em seguida, ele fala dizendo que suas funções, ou seja, as funções dos demônios, consistem em atormentar as almas que seduziram. Eles se tornam a causa do erro e um instrumento do castigo, coisa que nem a nossa justiça humana admitiria, né? Na nossa justiça humana, a gente não admite que uma pessoa cause algum mal para nós e a gente seja culpado pelo erro que aquela outra pessoa causou na gente. Então, por que que Deus permitiria algo do tipo? Por que que Deus permitiria que a gente se tornasse culpado, se não é culpa nossa que existe uma criatura a nos atormentar, a nos arrastar para a maldade, para o erro, para o engano? A gente vê que na nossa justiça, né, não sei se alguém tem alguma noção de direito, já estou para concurso, mas tem as causas em que a gente pratica o crime que a gente não quis cometer. Tem certas coisas na lei humana que nos isenta de responder a certos crimes,
Porque ou a gente estava numa situação de muita emoção, ou a gente tinha que agir por legítima defesa, enfim, isenta a gente da culpabilidade. Então, por que que Deus, que é todo amor, toda justiça, toda misericórdia, iria sentenciar a gente para uma pena eterna se não é culpa da gente, né? Está submetido a uma sedução de um demônio, por exemplo. Há um contrassenso aí, né? Isso tem coisa que não casa, que não faz sentido. E é aquela coisa, né, que a gente já comentou aqui, em que Deus teria criado ainda mais essas criaturas, sabendo que elas seriam um instrumento da perdição da humanidade. Aí, então, há um duplo erro, uma dupla, há uma dupla equívoco, né? Um duplo equívoco. Camila, fala aí. Oi, tá dando pra ouvir? Tá dando ruído. Peraí. Melhorou? Melhorou. Ah, é o fone. Então, e assim, nesse documento aí, né, dessa carta pastoral, ele fala muito assim, descreve os demônios minuciosamente, né? Tipo assim, sabe muito sobre os demônios. E ele coloca eles assim como muito ardilosos, né, muito inteligentes até. Então eles têm toda uma inteligência, toda uma manha, toda uma coisa ali para seduzir os seres humanos. Que eu fiquei assim pensando, caraca, mas é quase impossível resistir a eles, né? Então assim, como que a gente vai resistir? Eles já estão ali preparados, já tem todo um arcabouço, né, de inteligência e de tudo para poder enredar a gente, e a gente que tem que resistir, sendo que é quase impossível, né? E Deus está permitindo isso tudo. Deus está deixando, e aí a gente cai na artimanha dos demônios e ainda é culpado por isso. Que é isso que você está falando, né? Que é um contrassenso. Não faz sentido nenhum. Mas eu fiquei, assim, meio. Como é que eu posso falar? Meio. Fiquei, assim, admirada, né? De como que eles são super trabalhados para isso mesmo, né? Eles têm toda uma inteligência, né? E aí a gente que lute, né? Para resistir. A gente que lute para resistir, a gente que lute para não sucumbir e ainda não ir para o inferno e sofrer eternamente por isso, né? Por sermos fracos e ainda se deixar levar por uma criatura que foi criada por Deus para nos atormentar e nos ajudar a nos afundar, né? Isso não faz sentido. E como ele diz aqui no item 10, né? Deus assim permite a atuação dos demônios, mesmo sabendo que a humanidade não resistirá à tentação. Ou seja, né? Deus poderia estar ajudando os demônios a serem quem são, né? Ao invés de nos ajudar. E no item 10, os demônios são os agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno, isto com a permissão de Deus, que poderia antever, ao criar essas almas, as sortes que estavam reservadas. Então, imagina isso nas nossas leis humanas, né? Pensa que a nossa justiça humana permitiria esse tipo de coisa. Que alguém nos causasse um mal e que, por força, por uma ação irresistível, a gente cedesse à influência dessa terceira pessoa e praticasse um crime. E a justiça dizia: não, mas a culpa é sua. A culpa é sua porque você não resistiu, porque você foi fraco. A culpa não está nesse agente que lhe influenciou, a culpa está em você. Então você precisa responder pelo crime. Então, se a nossa própria justiça humana tem essas atenuantes, por que que Deus ia ser pior do que a justiça humana? Isso não faz sentido, né? Então, olha só como essas criaturas ainda têm uma
tem pouca percepção sobre os atributos de Deus, sobre a bondade divina. Aí a gente pega Jesus, por exemplo, quando eu comecei, né, antes da gente começar o estudo, que eu trouxe aquela passagem de Chosen, em que Jesus fala sobre perdão. E ele fala a Pedro, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, a gente vê no Evangelho, né, que ele diz a Pedro, que Pedro está muito magoado com Mateus. Porque Mateus, meio que no começo, né, trabalhava para Roma, ele era pró-Roma. E aí e Pedro era profundamente magoado porque Jesus tinha escolhido o cobrador de impostos, ou cobrador de impostos, né? E era uma coisa que não estava bem resolvida entre Pedro e Mateus. Um não havia pedido perdão e o outro não havia perdoado. E aí Pedro vai se queixar para Jesus sobre Mateus ter o procurado, ter pedido perdão e ainda tem aquela animosidade, ainda tem aquele rancor. E Jesus fala: Ó, cara, é o seguinte, tu vai ter que perdoar. Mas vou perdoar quantas vezes? Aí Jesus traz os 70 vezes 7, que significa sempre, né? A gente devemos perdoar sempre. A gente sempre tem que mostrar uma via de reparação, porque se aquela pessoa está arrependida, a gente tem que dar via de reparação. Perdoar é isso, é dar uma via de reparação, dar uma segunda chance. Então, olha só como é distoante. Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7, mas Deus cria uma criatura para nos atormentar, e se a gente sucumbir, a gente vai ser sentenciado eternamente para o inferno. Muito diferente, né? Destoa completamente dos ensinamentos do Cristo, sobre o evangelho do Cristo. E aí Kardec ele disse assim que houve um tempo em que isso passava desapercebido, né? Que as pessoas aceitavam essas teorias, né? Por medo, pelo poder, né, da salvação, de querer ser salvo a todo custo, mas não dá mais para sustentar essas teorias nos dias de hoje. Paulo já criticava, né, naquela época do cristianismo, que essas teorias já eram teorias defasadas. Estamos em 2024, né? Então, o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não o próprio arrependimento. Então, a gente nunca pode, como a gente já estudou, dizer que o espírito é endurecido, que o espírito nunca se arrependerá. Quando a gente vê esses crimes bizarros, né? De dizer assim, a humanidade não tem jeito, a humanidade está perdida. A gente tem que combater essas ideias equivocadas, porque a gente sabe que nós somos destinados à perfeição. Então, se a gente é destinado à perfeição, por mais que o espírito no momento esteja endurecido, em algum momento ele vai amolecer. Ele vai ver que é mais negócio reparar. E aí ele vai se arrepender. E o remorso, como o Kardec falou, né? Se não é o precursor do arrependimento, é o próprio arrependimento. E aí esse espírito vai estar aberto à reparação. E ele vai prosseguir sua evolução. Então a gente tem que ter muito cuidado ainda hoje com os nossos discursos. Dizer que a humanidade está perdida, que aquele criminoso não tem jeito, que deveria ter pena de morte, né? Ou seja, nega-se ainda a reparação quando deseja a morte de um criminoso. Então, a gente precisa, por mais difícil que seja, a gente precisa combater isso, esses pensamentos. Tá? Vamos lá, vamos continuar. O 12. Como seres, isso é Kardec faz essa reflexão. Como seres tão profundamente perversos puderam ter estado um dia entre os anjos de virtude, e que durante o tempo imensurável que conviveram com estes últimos, não tenha demonstrado sequer um indício da sua natureza perversa? Como é que pode, né? Eles, antes deles se rebelaram, eles eram arcanjos, anjos, mesmo que de uma ordem inferior, mas eles eram quem são. E eles nunca demonstraram assim uma falha, uma imperfeição, um desequilíbrio. Como é que pode? Que quando a gente vê nas reuniões mediúnicas, o espírito ele pode começar a se manifestar
de uma forma tentando transparecer que é um espírito puro, um espírito oriental, mas não consegue manter a pose por muito tempo. E como é que pode esses anjos não terem dado nunca o indício de sua imperfeição, de sua perversidade? Não dá para manter um papel por muito tempo, né? Não dá para manter uma máscara tanto tempo no rosto. Em algum momento a gente mostra quem a gente é. Se perseveram no mal, ou seja, se perseveram no mal, é porque lhe cercaram as portas da esperança. E por que Deus assim o faz? Para vingar-se da ofensa, da submissão, né? Então, para essas pessoas que acreditam nisso, eles perseveram no mal como um castigo, né? Como se fosse uma vingança de Deus. Que como eles não aceitaram a determinação divina de que Jesus seria o Cristo, eles não foram submissos. E aí decaíram, e aí foram sentenciados ao inferno. E se fechou a porta do arrependimento, da reparação, por vingança. Então, olha só, Deus ainda como um ser tirano, um ser vingativo, que permite que essas criaturas fiquem por aí, induzindo a humanidade ao mal, arrastando a perdição. Quando bastaria Deus dizer assim, ok, meu filho, você errou, vamos lá, né? Vamos ter mais uma oportunidadezinha aí para você se redimir, para você se reencontrar, que é o pai do filho pródigo, da parábola do filho pródigo que Jesus nos apresenta. É o pai que deixa o filho tocar o seu livre-arbítrio, mas também deixa a porta aberta, porque se ele errar, não há lugar mais seguro do que a casa do pai, né? E mas nessas crenças não, nessas crenças de penas eternas, de anjos, demônios, ou você está comigo ou você não está. E se você não está, pior para você, é porque você vai sofrer. Vamos lá. Vamos continuar. Aí Kardec, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então Kardec encerra, né, essa análise da carta pastoral dizendo assim: entretanto, em vez de uma palavra de esperança e misericórdia, descreve-se Deus a dizer que pereça toda a raça humana antes que deixe de vingar-me. Admira-se ainda que haja incrédulos e ateus diante de semelhante doutrina. É assim que Jesus nos apresenta Deus? E aí, quando eu já ouvi alguns colegas de outras religiões dizendo que daí vem a crença de um Deus ser mais poderoso, né, numa religião do que na outra. Não, porque o Deus da minha religião, o Deus da minha igreja, o Deus do meu templo, tem mais poder do que os dos outros. E vem aquela crença do Deus tribal, né? Então, isso ainda é muito enraizado na nossa cultura e na cultura das religiões. Mas aí, o que que o Espiritismo nos traz acerca do demônio? Porque a gente gosta de falar de Espiritismo, né? Porque é uma doutrina racional e que responde a essas angústias que a gente traz, dessas teorias que a gente aprendeu durante boa parte da nossa vida. O que é que Kardec nos traz? Eu também trouxe algumas pontuações das reflexões dele, tá? O primeiro, nem os anjos nem os demônios são seres à parte, já que a criação é uma só. Ou seja, o que é que a gente aprende? Sobre que Deus cria desde todo sempre, que não há um ponto de partida na criação, e que todos nós, por mais que existam espíritos puros nas suas escalas, né, nos seus atributos, todos os espíritos tiveram o mesmo ponto de origem. Como a gente viu na quinta-feira passada, diferente das outras religiões, que mostram que primeiro nós somos criados perfeitos, mas devido a um erro de uma parcela dessas criaturas, teve toda a transgressão, né? O Espiritismo nos mostra que não, que nós fomos criados simples e ignorantes, que todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. A criação é uma só,
Não tem privilegiado. Cada um que se esforce. Deus, segundo ponto, Deus os criou perfectíveis, dando-lhes por meta a perfeição e a felicidade que desta advém, mas não lhe deu a perfeição. Por quê? Porque a perfeição é um mérito nosso. É a gente que tem que adquirir. É muito fácil terceirizar a perfeição. É muito fácil a gente sentar num banquinho e escutar que Deus vai nos perdoar, né? Que tá tudo certo, né? Que a nossa salvação já está garantida. Se a gente fizer tal coisa e não sei quantas vezes em determinado lugar, orar desse jeito, né? Fazer doações, está tudo certo, seremos salvos. Então é muito cômodo terceirizar, colocar nas costas dos outros uma tarefa que é nossa. Então Deus nos criou para sermos perfeitos, mas essa perfeição é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de ninguém. Não é responsabilidade de Deus, não é responsabilidade do nosso guia espiritual, não é responsabilidade do nosso coleguinha, é nossa mesmo, é um trabalho que nós devemos desenvolver. O terceiro ponto. Os seres progridem desde o momento da sua criação, sejam encarnados ou desencarnados. A lei do progresso, né? Nós somos regidos pela lei do progresso. A partir do momento que a gente é criado, a gente já inicia o nosso processo de progresso. É que nem o desenvolvimento de uma criança. A partir que nasce, a partir que é gerado no ventre materno, já começou a contar no reloginho, né, do tempo. Já é mais um, é mais 2 dias, é mais 3 dias. Então, a gente progride a partir do momento que a gente é criado, nos dois planos da vida. E o quarto, daí resulta existirem espiritosos graus de adiantamento moral e intelectual. Por quê? Porque esses espíritos seguem progredindo. Uns mais à frente, uns mais atrás, uns mais resignados, outros mais preguiçosos. Por isso que a gente consegue ver dentro da nossa própria família, às vezes, essa diferença, né? Uns são mais inteligentes, os outros são mais humanitários, outros ainda estão muito apegados às coisas materiais, à vida na Terra, outros já conseguem, já são mais desapegados, não têm tanto interesse material. Se a gente consegue ver essas diferenças dentro do nosso próprio lar, num núcleo tão pequeno de pessoas, que dirá da humanidade inteira, e que está todo mundo ali vivendo junto, se relacionando como sociedade. Então, e viver em sociedade é isso. É lidar também com essas diferenças, tanto espiritual como intelectual. É saber tolerar, é ter paciência. Mas às vezes a gente não quer ter paciência, a gente quer que todo mundo seja perfeito quando a gente nem é, aí fica difícil, né? Vamos lá. Vocês estão calados. Deus, a Graça falando, Deus premeditaria condenações eternas. Imagina, Deus, né? Premeditando. E a Ellen, não haveria livre-arbítrio, e sim determinismo, justamente, né? Para que então que eu vou me preocupar com a minha evolução? Se existem criaturas que são anti-evolução, né? Que estão ali justamente para me atormentar e me fazer cair. Por que que eu vou me preocupar com isso, gente? Não, eu vou ver o que tem que viver. Né? Já que eu nunca, o céu está cada vez mais longe, é mais fácil eu ir para os infernos do que para o céu. Então não há por que eu me preocupar com a minha evolução. Fala aí, Ellen. Eu fiquei pensando muito quando na outra quinta-feira, quando tu terminaste falando que Deus é soberanamente justo e bom e esse pensamento ficou refletindo a semana toda na minha cabeça, né? E quando a gente tiver acesso, tiver no centro espírita, a nossa fala não seja uma fala de juiz da vida alheia, que a gente não tem esse poder, né? Aí aquilo ficou ecoando dentro de mim, eu disse, nossa, quanta responsabilidade mesmo, porque senão e até fui rever porque tu deste outra dica, para a gente rever a fala do Paulo no encontro que ele teve com a gente. Aí eu coloquei para ouvir, fiquei ouvindo, né? Ele falando da distinção do bem moral,
do bem físico, né? Que a gente confunde tudo. Eu disse, é realmente, né? Então a gente tem que ser muito prudente, que Jesus nos aconselhou também, para a gente ter esse olhar e não meter os pés pelas mãos, né? Porque o coração de cada um é uma terra muito que a gente tem que pisar com todo cuidado, né? E a palavra, ela, ao mesmo tempo que ela acolhe, ela pode ferir profundamente uma pessoa. E aí o que eu gostei de tudo isso que me chamou a atenção foi essa parte que Kardec busca utilizar a nossa razão para que a gente faça essa distinção. E essa distinção em cima dos atributos de Deus, né? Eu disse, realmente, né? Faz o checklist. Se fere algum deles, então já tem alguma coisa errada. Então, isso ficou, de tudo isso que a gente está estudando, foi o que mais me marcou. Porque eu disse, quer passar pelo crivo da razão? Então checa os atributos divinos. Bate com eles, se bate, então continua a caminhada nesse pensamento. Mas se fere algum deles, então já liga o alerta que tem alguma coisa errada. Então, eu achei perfeita a tua colocação, sabe? Porque eu fiquei depois pensativa, meditando, eu digo, é realmente, né? Faz sentido. Aí fui reler o texto, então quero dizer que você está muito inspirada, viu? É o André, né? Deve ser. Ele, ultimamente, ontem ele me chutou tanto, eu tava dizendo a Daniel. Ele disse, rapaz, ontem o time do ele me chutou tanto, que eu disse assim, meu filho, eu sei que você tá burro, que você já não me aguenta mais, né? E já tá buscando as vias de saída, mas ainda não é o momento, não. Eu tava dizendo que ele tá muito territorialista, né? Mas é isso. E aí eu lembro, assim, conversando com outras pessoas de outras religiões, que é bom a gente conversar com essas pessoas, porque por mais que a gente não concorde, né, em alguns pontos, elas tendem a, pelo menos elas acreditam que existe a vida, né, após a morte. Então já é um começo bom. E às vezes eu fico pensando justamente isso, porque teve uma vez que eu conversei com uma pessoa em que ela encerrou o assunto dizendo assim, mas eu adoro o Deus, eu gosto da minha religião, porque meu Deus é mais forte lá. Aí eu olhei assim, não é mais forte. Deus é um só. Deus não é mais poderoso num lugar do que no outro. Ele não faz distinção. Então, assim, só que eu já tinha liberdade com essa pessoa, né? A gente já tinha bastante intimidade. Então, assim, olha, reflete sobre isso. Porque não é isso que Jesus nos ensina. Não é esse tipo de competição. Não deveria, né? Ter sido de competição. Se tem, não é de Deus, porque Deus não age dessa forma, né? Então, assim, se a gente tem intimidade com as pessoas, é isso que eu digo, você não vai ficar quebrando cabeça com uma pessoa que é totalmente refratária ao espiritismo. Você não vai ficar quebrando cabeça. Mas se você tem intimidade com alguém, para já deixando essas sementinhas da razão, como a Ale fala, né? Deixa a sementinha, deixa a pulga atrás da orelha, deixa a dúvida, sabe? Conversa, mas, né, não adianta a gente semear em solos inférteis, né? É perda de tempo e perda de matéria-prima. Vamos lá, o quinto. Fala aí, Graça. Trazendo um pouquinho para Ellen, para todos que estão aqui, porque essa era justamente a base da análise de Kardec. Primeiro, ele checava com base nos atributos da divindade, porque esses atributos, eles são aceitos pela maioria das correntes religiosas. Então, esse é um ponto em que quase nada se discute. Então, Kardec fincava como base esses atributos, e a partir daí ele checava cada informação trazida, se essa informação iria desconstruir qualquer um desses atributos. Então, era o raciocínio do codificador para a sua pesquisa. Só isso mesmo. Uma coisa que eu achei interessante na fala do Paulo e do Lucas é esse sentimento de não competição. Quando eles vieram aqui ter conosco, né, falar sobre o bem e o mal, sobre a moral espírita, sobre as alterações, eles falaram assim, olha, eu não estou aqui para competir com ninguém. Eu estou aqui para estudar, né? Para sempre estar buscando conhecimento. E não é esse ar de competição, não estou dizendo que eu estou certo ou errado. A gente tem que buscar, a gente tem que estudar. E aí, os fatos vão nos mostrar, né? Naturalmente.
do jeito que Kardec desenvolvia essa teoria racional dele, né? Que tanto nos ajuda e ajudará gerações futuras. É o compromisso com a verdade, né? Não com a minha verdade, mas com a verdade que abraça o todo, que seja universal. Porque a verdade é verdade. Por mais que a gente não queira, uma hora ela virá. E assim, a gente sempre tem que estar aberto a isso, a estar aberto a mudar de opinião, né? A aceitar algo novo. A doutrina espírita, ela não se encerrou com a codificação. Ela continua e ela acompanha o progresso da ciência. Então, se a gente é fechado a isso, a algo novo, como é que a gente vai acompanhar o espiritismo? Se o espiritismo tem essa pegada progressista. A gente vai ficar parado. E aí a gente vai ficar engessado. E a gente vai se achar atacado pelas outras pessoas, né? Vai ficar na defensiva. Silvia, pode falar. Em breve, quando a gente fala em verdade, né? A gente lembra em verdade, a gente lembra de Cristo, que Cristo falou, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, qual é a verdade? A verdade é o Cristo, ponto. Independente de quais dogmas, né? A verdade vai levar ao Cristo. Câmbio. Então, na dúvida, quando a gente tiver alguma dúvida, lembremos dos atributos que Jesus nos trouxe através do Evangelho acerca da divindade e pronto. E aí a gente vai poder ter tomar uma decisão, né? Fechar o nosso próprio raciocínio, chegar às nossas próprias conclusões. Vamos lá. No item 5, nas classes inferiores, há os que ainda são profundamente inclinados ao mal, comprazendo-se dele, quando Kardec trouxe didaticamente, né? Naquela parte de espíritos, que está lá no livro dos espíritos, da escala espírita, em que ele começa, né? A falar dos espíritos imperfeitos, dos espíritos bons, dos espíritos puros. Ele vem falando que nas classes inferiores ainda espíritos são profundamente inclinados ao mal. Eles ainda estão naquela fase do bem e o mal material, né? Então, eles ainda se comprazem em causar o mal, porque para eles é uma satisfação, né? Está satisfazendo alguma necessidade deles. Então, aí nessas categorias, nessas classes inferiores, Kardec diz que a gente pode chamar eles de demônios, né? Se a gente quiser denominar esses espíritos como demônios, e ele continua assim, mas o Espiritismo não os denomina como tal. Se o Espiritismo não denomina esses espíritos como demônios, é porque tal nome se prende à ideia de serem distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, consagrados ao mal por toda a eternidade, capazes de progredir em direção ao bem. Kardec, ele fala, né, para conceitos novos, para entendimentos novos, é preciso de termos novos. Então, se a gente continua chamando um espírito ou uma pessoa de demônio, porque é uma pessoa ainda ligada muito à perversidade, à maldade, a gente está se prendendo ainda à velha ideia, né? Que são esses seres distintos da humanidade, que foram criados para serem maus, eles são consagrados ao mal, eles não sentem remorso, eles não são incapazes de progredir ao bem. Então, né, fica a critério de cada um, quer chamar de demônio, chama, mas sabe que você é espírita, né? Então, pode estar alimentando uma falsa ideia numa pessoa que ainda acredita nessas teorias, né? Então, é educação, né, gente? No 7, são espíritos imperfeitos, mas que progredirão. Ainda estão na parte inferior da escala, mas vão se elevar. Então, essa é a esperança e a consolação que o Espiritismo nos traz, que por mais que a gente lide ainda com muita bestialidade na nossa sociedade, que a gente tenha certeza que o destino de todos é progredir, que o destino de todos é se elevar, que o destino de todos é a perfeição. Então, jamais a gente pode achar que uma criatura dessa está perdida, né? Que não vai conseguir se regenerar, não vai conseguir se melhorar. A gente não pode pensar dessa forma como espíritas, a gente não pode, né? A gente precisa
trabalhar essas falsas ideias na gente. Que a gente ainda fala, né, no momento de raiva, de indignação, a gente diz, a sociedade está perdida, a humanidade não tem jeito. Quando a gente lida assim, com esses casos bizarros que envolvem violência contra criança, contra mulheres, violência contra o desleixo, né, perante a vida, como a gente vê o que está acontecendo na faixa de Gaza. Hoje eu vi uma notícia que me despedaçou o coração, em que um pai é, foi no cartório fazer a certidão de nascimento dos gêmeos que haviam nascido, e quando soube a notícia que o apartamento tinha sido bombardeado e que os gêmeos tinham morrido, né, os bebês recém-nascidos, a gente tem muitos motivos para desacreditar, mas a gente também tem muitos motivos para se fortalecer. Por quê? Porque nós somos espíritas, então a gente acredita no progresso dessas criaturas, né? A gente acredita que esse momento que a gente vive é um momento transitório na nossa história, que vai deixar suas marcas, que vai deixar suas cicatrizes para que nunca mais aconteça, né? Então, assim, são espíritos imperfeitos, ainda muito apegados ao mal, são, mas eles progredirão. Eles, em algum momento, que não nos compete dizer em que momento essas criaturas devem se arrepender. Isso aí está nas mãos de Deus, o destino de todos nós está nas mãos de Deus, como a gente viu logo no início do capítulo 8, né? Somente a Deus compete o Código Penal da vida futura. O que é que a gente precisa internalizar? Que todos esses espíritos progredirão, que nós estamos nessa fase de progresso. Acabou-se. O resto entrega na mão de Deus, porque infelizmente não tem como a gente ter controle sobre a evolução, né, desses espíritos. Sim, pois é, Camila, foi de cortar o coração, né? Vamos lá, continuando. O oitavo, estão submetidos à lei de progresso por conta da sua aptidão para progredir, mas não fazem contra a própria vontade. Então, se a gente não progride, é porque a gente não quer, né? E a gente pode botar a desculpa que for. A gente sabe que dentro da gente há motivos da gente se resignar, motivos da gente respirar, né? Dar uma pausa. Emmanuel não, André Luiz diz que a gente precisa das pausas de refazimento. Elas são importantíssimas. A gente parar para se refazer, para se recompor, para se organizar. Mas a gente não pode fazer dessa pausa uma inércia permanente. Parar eu vou parar um pouco. Parar 2 dias, quando vê que está parado 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, pausas de refazimento são necessárias. Agora, inércia permanente não dá, né? Então, se a gente não progride, é porque falta vontade, falta disposição nossa para fazer acontecer. Porque não tem cristão que faça, né? Se falta vontade na gente, não tem esse cristão que faça um milagre desse. Quer dizer, eu não sei se a graça ainda faz esse milagre, né? De fazer os outros progredirem contra a vontade. Vamos lá. Não, nada de corte. Oxi. Ah. Vamos lá. O nono. Os anjos mais elevados conquistaram sua posição, percorrendo como os demais a rota comum, né? Olha só. A rota comum, é a rota comum, é a rota de todos. Todos do topo à base pertenceram ou pertencem ainda à humanidade. Então, quando a gente vê Jesus, né? É o espírito de maior grandeza que a gente conhece, não sei o que, gente, Jesus teve a mesma origem que a gente. Foi criado da mesma forma que a gente, percorreu o mesmo caminho que a gente está percorrendo hoje. Eu venci Ele, o mundo. Daniel está falando aqui, vocês estão ouvindo ele, que eu estou com o microfone no lugar, né? Mas ele, como o Daniel diz, ele venceu o mundo. Mas que mundo é esse? O mundo da materialidade, né? O mundo do jeitinho, o mundo no Amapá ele tem uma frase assim, que é uma frase muito egoísta, né? Que eu saquei assim um pouco depois. Daniel, ele sacou antes de mim. Que diz assim, que farinha pouco, meu pirão primeiro. Ou seja, se está pouco, primeiro necessidade, depois os outros, né? Então, Jesus venceu as vicissitudes da terra, venceu as más tendências, né? Da comunidade que ele estava inserido. Ele passou pelos perrengues que a gente está passando agora, né?
Então, não há privilegiados diante de Deus. Todos nós somos iguais, né? Então, se hoje nós temos espíritos puros, sabe que esse espírito puro lutou muito para ser um espírito puro. Ele não do nada se tornou um espírito puro, né? 10. Os homens são, assim, espíritos encarnados, mais ou menos adiantados. E os espíritos são as almas dos homens que deixaram o invólucro material. Que bênção que é o espiritismo, né, gente? Porque, assim, porque não há demônios, também não há anjos, que há são espíritos, né? Quando a gente vai estar sob a trindade universal, Deus, Espírito, Matéria, né? Então, tudo faz sentido, tá todo mundo interligado, tá todo mundo lutando junto, o bom combate, né? E não há privilegiados, o que há são espíritos, né? Nessa comunhão, nesse entrosamento, nessa influência uns com os outros, uns mais à frente, uns mais atrás, mas todo mundo humano junto para o mesmo objetivo. 11. O mundo corporal e o mundo espiritual suprem-se assim constantemente uns aos outros. Isso é muito bonito lá no Livro dos Espíritos, como ele diz, né? Qual é que eles falam no Livro dos Espíritos? Tudo se desencadeia, né, na natureza. O átomo que se torna o ser mais adiantado, que se torna o homem, que se torna o anjo, e todo mundo se ajudando, os espíritos puros nos ajudando a lidar com os desafios da vida material, e a gente, na nossa pequenez ainda, ajudando os outros que estão um pouquinho mais atrás, os animais nos ajudando, a terra nos ajudando, a natureza, tudo encadeado, tudo sincronizado, todo mundo sendo solidário uns com os outros, né? Então, para que se desesperar? Para que se esmorecer? Para que achar que tudo está perdido? Vamos colocar mais as coisas na mão de Deus, né? Que há essa sincronia, o mundo corporal, o mundo espiritual supre-se. Vai, Daniel. Graças a Deus, vai, Daniel. Ele tá aqui, meu filho, só prestando atenção. Ele tá no esquenta dele, né? Porque aí, próximo encontro é ele que vai conduzir. Graças a Deus, que sei que tu também tá se contorcendo. Graças a se tem algo a falar. Não é essa frase que ele disse quando Jesus falou assim, alegrai-vos, eu venci o mundo, né? Essa frase eu andei pensando bastante ultimamente, o poder didático que ela tem, quanta coisa ele ensinou nessa frase. Ele ali, ele disse de onde ele veio, né? Que foi de baixo, como a gente, e que vencer o mundo é justamente superar as fraquezas e a ignorância, superar os defeitos morais, né? Conquistar tantas virtudes. E é uma esperança também. Quando ele diz alegrai-vos, quer dizer, vocês vão seguir o mesmo caminho que eu. Vocês também vão conseguir. E eu estou mostrando qual é o caminho. Essa frase é muito bacana, esse ensinamento dele, e me alegra bastante, realmente. Como o Emmanuel diz, né? Que o Espírito Superior ele fala pouco E, e diz e, muito, e né? diz muito. Pronto, Graça, ele terminou de se contorcer. Obrigado aí, Graça, pelo espaço. Como é que Paulo Henrique falou para ela, né? Vai em frente, Grace, algo assim. Nunca vou esquecer disso. Bora lá, o item 12. Entre os maus espíritos, há os que ainda têm toda a perversidade dos demônios, ou seja, é a mais baixa da baixa da baixa da baixa categoria. Quando encarnados, constituem os homens perversos e astuciosos que se comprazem ao mal. Então, eles têm prazer em praticar maldade, né? Eles acham que está certo, que todo mundo devia estar fazendo o que eles estão fazendo, parecendo criado para a desgraça de todos. Demônios, que eu botei aqui, né, que são os demônios encarnados, né? Então, para a questão do demônio, é porque são espíritos ainda muito apegados ao mal, eles se comprazem, eles sentem prazer, acham que está certo, todo mundo deveria estar fazendo, né? Que acha estranho quando recriminam, né, de alguma forma. Mas que a gente saiba, né, que não são demônios, só são espíritos endurecidos, são maus espíritos ainda. São espíritos imperfeitos, endurecidos, embrutecidos, né? Como vocês queiram chamar.
são os Alexandres da vida, que Alexandre, né, na própria novela ascendeu, se arrependeu e buscou vida e reparação, enfim. 13. A unidade da criação, juntamente à ideia de que todos têm a mesma origem em comum, o mesmo caminho para percorrer e que se elevam todos por mérito próprio, corresponde muito melhor à justiça de Deus, né? Essa é a reflexão que Kardec nos traz. Não é mais lógico essa teoria? De que todo mundo foi criado da mesma forma, todo mundo percorre o mesmo caminho, que todo mundo se eleva por mérito próprio. Isso corresponde muito mais à justiça de Deus. Que você se meio tropeçar, né, no meio do caminho, dar uma deslizada ali, ou querer curtir umas férias infinitas, né? Mas saiba que o destino de todos nós é o progresso. E que Deus está aí, com toda a sua paciência, com toda a sua amorosidade, com toda a sua bondade para nos ajudar nesse processo. Corresponde muito mais à ideia de Jesus, dos atributos da divindade, do que a crença de seres criados distintos, em que uns estão lá em cima, tocando uma arpinha, e uma outra parte está tocando um terror, tentando toda a comunidade, arrastando mais alma para o inferno do que para o céu. Realmente, né? O Espiritismo nos ajuda muito, nos consola demais. E essa aqui é a última citação da nossa noite de hoje, que eu gostei demais, né? Porque dá um fechamento bacana à teoria dos demônios, na reflexão de Kardec, é assim: a doutrina usual acerca da natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei de progresso, mas constatando a existência de seres de diversos graus de evolução, chegou à conclusão de que seriam eles o produto de criações igualmente especiais. Fez de Deus, assim, um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos, enquanto a outros impunha um trabalho mais rude, né? E aí, quando a gente não, como Kardec, quando ele iniciou, né, esse estudo sobre os demônios, ele disse assim, não há como responder a coisas tão, assim, importantes da nossa vida se a gente fixar somente nessa vida presente. A gente vai se sentir incompleto, não vai ter saciado a nossa vontade, né? Todas as nossas dúvidas. É preciso que a gente primeiro pense na vida espiritual, que não existe só aqui e agora, que existe a vida espiritual. E se existindo a vida espiritual, existem outras vidas, né? Existe a reencarnação. E daí, então, com a teoria da reencarnação, a gente consegue compreender como é que o progresso acontece, né? Como é que a gente tem tanta diversidade de pessoas, com suas características, com suas personalidades, seus níveis evolutivos diferentes, a coisa começa a fazer mais sentido. Porque se a gente fica preso somente a essa vida, a gente começa a achar que Deus é parcial, que Deus tem seus filhos prediletos, né? Que eu estou pagando por algo que meus ancestrais fizeram, que a culpa das mazelas é porque Deus está me castigando, que eu não estou orando bem, não estou contribuindo para o templo religioso, ou que eu posso barganhar a minha salvação. Então, né, o Espiritismo nos ajuda muito a ver além. A graça trouxe, né, a citação do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, justamente. Aí tem gente, como a gente já conversou tantas vezes, né, gente? Tem gente que se perturba com a ideia de que passou pelas outras classes. Tem gente que não entra assim, se acha ofendido pensar que um dia transitou no reino vegetal, no reino animal, no início das espécies, sabe? Eu acho tão racional, sei vocês, mas eu acho muito racional isso, faz total sentido, que do nada, ok, fui criado e do nada sou humano, e do nada tenho livre-arbítrio, sabe? E os animais, e as plantas, o que é dessas criaturas, né? Então, é preciso a gente estar aberto a isso. Mas antes de finalizar, fica a pergunta, né, da Nazaré Bugada.
Nazaré Bugada traz a seguinte indagação: será que a crença nos anjos e demônios é a responsável pela competição entre as religiões? O que é que vocês acham? Será que essa alimentação, esse ar de competição, do bem e do mal, gera essa rixa também entre as religiões, uma religião querendo ser mais poderosa do que a outra? Seja antes de serem espíritas ou depois de serem espíritas. Vocês acham que há essa competição ainda, mesmo que velada, entre os centros espíritas, entre os grupos de estudo, um querendo ser melhor do que o outro? Como é que está essa concepção, né? E como é que está, principalmente, como é que eu tô, qual é o meu comportamento diante disso, né? Camila dizendo que ainda queria estar no reino vegetal também, amiga. Esse negócio de livre-arbítrio, sei não, viu? É muita responsabilidade. Era melhor quando tinha alguém decidindo por mim, que eu estava ali só pelos instintos, só para eu comer minha comidinha, minha frutinha do dia. Esse negócio de livre-arbítrio é pesado. E é isso, gente. Vocês têm alguma coisa a falar? Só fazendo fotossíntese, só de boa ali, né? Fazendo fotossíntese. Ou esperando a mamãe vir me trazer a caça do dia. Mas é isso, gente. Não dá para fazer fotossíntese a existência toda, por isso que a gente progrida, né? Bem, dessa forma, a gente encerra o capítulo 10. E próxima semana Daniel estará com vocês para dar continuidade, tá? Ao nosso estudo. Eu queria agradecer a presença de todos e de todas nesta noite de hoje. E quem foi que disse? Foi a sua menina, a Gisele, que ia fazer a nossa prece, né, final. Mas ela não conseguiu estar com a gente, então, como o Daniel está se contorcendo, tu faz a nossa prece. Sim, porque eu estou me contorcendo. Ele disse, vai fazer a prece que ele está se contorcendo. Foi a Graça que disse que você está se contorcendo, não posso fazer nada. Bom, pessoal, então vamos concentrar, vamos dirigir o nosso pensamento para o nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade dessa reunião, vencendo milhares de quilômetros, o contato também com os nossos amigos na espiritualidade, com o Evangelho, o contato com a doutrina espírita, que são verdadeiros alimentos espirituais que tanto nos fortalecem, consolam, assim como também os professores da vida que nos trazem grandes lições de formas mais difíceis ou mais amistosas, mas que estejamos sempre prontos para aprender, para colher os exemplos, para refletir sobre a vida, repensar os nossos atos e de pouco em pouco nos tornarmos cada vez mais dignos de tamanha sabedoria, paciência e bondade que é dispensada em nosso favor pelo alto. Que a nossa noite prossiga com muita paz e tenhamos dias de muita interação, de estudo e reflexão séria. Assim seja. É isso, pessoal. Boa noite. Obrigado. E a gente se vê no grupo, né? Vamos fofocar lá. Tchau.